Bom dia, meninos. Aqui é a professora Amanda. Hoje nós estamos juntos para falar um pouquinho de geometria. Eu acredito que vocês estavam trabalhando já alguns conceitos anteriores com o professor Júnior e agora nós vamos começar a ver um pouquinho sobre semelhança. Certo? Você já viu isso daqui no ano passado, então isso aqui não é uma grande novidade para você. Mas vamos relembrar o que são duas figuras semelhantes. A gente pode dizer que quando uma figura é semelhante à outra, ela possui uma proporção entre os lados que são correspondentes. Então, nós temos aqui uma figura que eu desenhei para você. Vou colocar letras aqui para identificar os seus vértices. A, B, C, D, E e F, certo? E eu quero criar uma figura que seja semelhante a ele. Só que essa figura que for semelhante a ele vai ter que ser um pouquinho menor ou um pouquinho maior que ele. Só que esses lados eles vão ter que aumentar em uma mesma proporção. Então nós temos aqui, eu fiz uma nova figura, um pouquinho menor que aquela, e a gente vai analisar qual que é a razão de proporção aqui para a gente dizer se elas são ou não semelhantes, né? Talvez não seja. Né? Vamos verificar. Você olha aqui, por exemplo, no segmento AB, é fácil ver que ele tem 3 unidades. Vamos considerar cada quadradinho como uma unidade, certo? O BC3, CD3, DE3, o EF tem 6 e o AF também tem 6, certinho? Agora, olha esse desenho que eu fiz um pouquinho menor aqui, ó. A linha, B' tem só 2 unidades. O B', C' tem 2. O C', D' tem 2 também. D', E' também tem 2. E', F' tem 4. 4, né? Ficou muito feio esse 4, deixa eu corrigir ele aqui. Aqui nós temos 4, assim como o A', F' tem 4. Para a gente dizer que esses dois polígonos, se eu construir, são semelhantes, a gente tem que observar se a razão de semelhança é a mesma em todos eles. Então, a gente vai escolher um padrão. Por exemplo, eu quero fazer uma razão dividindo os lados do meu primeiro polígono pelos lados do meu segundo polígono, sempre nessa ordem, ó. Primeiro pelo segundo. Essa ordem é única? Não, eu poderia inverter, tá bom? Mas aqui eu escolhi adotar essa linha. O que a gente vai fazer? Por exemplo, eu pego aqui o meu segmento AB e vou dividir pelo segmento correspondente a ele. Se a gente colocasse uma figura sobreposta à outra, a gente veria bem facilmente o correspondente a ele é o A', B', certo? E quanto que fica isso? Ó, o AB é 3, a linha B' é 2. Vamos ver se esse padrão aqui se repete nos outros lados, ó. É fácil ver que os outros que também medem 3 e 2 vai dar a mesma coisa. Vamos pegar um diferente, por exemplo, o FE. FE sobre o F' é 6, o F', E' é 4. Dá pra gente simplificar dividindo por 2, né? Em cima e embaixo a gente vai chegar em 3 meios. Tá vendo que a gente encontrou o mesmo resultado antes e depois? Isso indica pra gente, e se a gente fizer isso com todos os lados desse polígono, a gente vai encontrar a mesma coisa. A gente indica que esse valor, essa fração, é a razão de semelhança, que nos garante que esse polígono é sim semelhante. Se eu tivesse construído aqui um outro polígono, parecido com aquele ali, só que eu vou fazer ele assim, ó. 3, 1, 2, 2, exceto a parte de estar bem tortinho, né, gente? Poderia falar que essa figura é semelhante à outra? Não poderia, não poderia. Porque, ó, aqui, por exemplo, tá 3 unidades, 1, 2, 2, 1, 3. Se eu for comparar a razão de semelhança, por exemplo, ó, 3 sobre 1 dá 3. 6 sobre 3 dá 2. Já não deu a mesma coisa, né? Então, essa figura aqui não poderia ser dita semelhante a qualquer uma dessas duas aqui em cima, não. Tá bom? Poderíamos ter feito uma outra figura que tivesse o
mesmo formato, só que a proporção desse uma figura maior, o dobro, o triplo dela. Poderia ser, tá bom? Não necessariamente teria que ser uma menor como eu fiz. Eu fiz uma menor por questão de espaço, tá? Mas o que é importante? Todos os lados correspondentes têm que ter entre si a mesma razão de semelhança, certinho? Polígonos semelhantes. Eu digo que para que dois ou mais polígonos possam ser considerados semelhantes, eles têm que ter não apenas os lados correspondentes proporcionais, que é o que a gente acabou de verificar, mas também os ângulos correspondentes congruentes, que quer dizer isso, a mesma medida, tá bom? Então, além de ter uma mesma proporção nos lados, os ângulos não mudam. O ângulo não pode ser um dobro do outro. Os ângulos têm que ser exatamente iguais. Imagina um triângulo. Quanto mais você expande ele ou diminui, ele não muda os seus ângulos, ele muda os lados. Os ângulos, a abertura deles é o mesmo. Talvez fique mais fácil você imaginar um quadrado, ó. Eu posso fazer um quadrado assim. Ai, amarelo não dá, né, gente? Peraí. Posso fazer o meu quadradinho assim, bem pequenininho. Como eu posso fazer o meu quadrado. Deixa eu pegar maior aqui. Eu posso fazer o meu quadrado um pouco maior. Os lados mudaram, mas os ângulos mudaram? Não, os ângulos permanecem os mesmos. Todos têm ângulos de 90 graus, né? Inclusive, a gente pode até acrescentar aqui, todo quadrado é semelhante um ao outro. Porque sempre vão ter os mesmos ângulos e os lados sempre vão ser proporcionais, né? Já que são todos os lados iguaizinhos. Vamos ver na prática como é que a gente faz para analisar se a figura é semelhante ou não? Se existe, de fato, uma semelhança entre esses polígonos? Olha só, exemplo 1. Verifique em qual dos itens a seguir é apresentado um par de figuras semelhantes. Então, eu quero um par de figuras semelhantes. Em seguida, determine para esse item a razão de semelhança entre, e aqui ele te deu a ordem que ele quer a maior e a menor figura. Vamos verificar aqui primeiro na letra A, né? A gente vai fazer primeiro a razão entre todos os lados e ver se está dando a mesma coisa. Ó, vamos comparar aqui esse ladinho com esse. Ele quer a maior e a menor, então eu tenho 15 sobre 10. Quanto que dá isso? Que se eu dividir 15 por 10, isso vai dar 1,5, concorda? Aqui embaixo é a mesma coisa. Agora, essa lateral, 13 por 8. Vamos ver quanto que dá? 13 por 8. Não sei o resultado, vou fazer aqui, ó. 13 dividido por 8. Ó, primeiro vai por 1. 1 vezes 8 é 8. 13 menos 8 fica 5. Aí eu posso descer um zerinho aqui e acrescentar uma vírgula, né? Se eu for fazer aqui agora, 8 vezes quem que eu vou colocar? 8 vezes 6 vai ficar 48, né? 8 vezes 6 seria 48, é o mais próximo. De cara eu já tô vendo aqui, tá dando 1,6 ponto alguma coisa. Deu o mesmo valor? Deu o mesmo número? Esses valores são diferentes, apesar de próximos. Então, isso daqui, ó, não é semelhante, certo? Eles não são semelhantes. Se você estivesse começando olhando pelos ângulos, os ângulos batem, são exatamente iguais, mas os lados não bateram. Ok? Vamos olhar a letra B. Ó, primeiro vamos conferir os ângulos. 120 é 120, 97 é 97, 103 é 103, tá ok. Agora a gente vai conferir todos os lados correspondentes para ver se estão batendo ou não, ó. O 12 vem com 6, então vamos lá. 12 está para 6, ó, dá para dividir inclusive, né? 12 divide por 6 e fica 2. Vamos ver aqui, ó, 14 e 7. 14 e 7 também divide e fica 2. Aqui embaixo, 10 e 5. 10 e 5 também divide e fica 2. Esses outros eu não vou conferir porque eles são iguais, a gente já fez. Então, aqui sim, nós podemos dizer são semelhantes. E eu marquei ali em cima que ele queria que a gente fizesse a razão de semelhança, né?
E a razão de semelhança é o resultado que a gente acabou de encontrar, que é esse 2. Então, a razão de semelhança é 2. Beleza? Tranquilo? Dúvida? Eu vou deixar um fórum aberto, se vocês tiverem dúvida, é só me perguntar. Certinho? Se dois polígonos eles forem semelhantes entre si, a gente consegue observar que existe também uma semelhança entre os seus perímetros. Imagina aqui que eu tenho pentágonos que são regulares, todos os lados têm a mesma medida, certo? Então aqui eu tenho 2, 2, 2 e 2. Vamos pensar aqui no perímetro? O perímetro desse primeiro, não sei se você se lembra, mas a gente representa o perímetro como sendo 2P, tá bom? Esse 2 não vai sair daqui não, ele fica aqui quietinho. Vai ser 2, 2, 2, 2, 2, 5 vezes 2, que tá dando 10. Beleza? Esse outro aqui, o lado dele é 6, mas é 6 em todos porque eu tô considerando que ele seja regular, tá bom? Então, vou colocar aqui do primeiro e do segundo. Considera aqui a figura 1, figura 2, certo? Vai ser 5 vezes 6, que vai estar dando 30. Certo? Se a gente fizer aqui a razão entre o menor e o maior, a razão entre os lados, se eu fizer simplesmente DE sobre D', E', ia ficar 2/6, né? Deixa eu chegar um pouquinho só pro lado aqui para não desenquadrar. Dá para eu simplificar. Isso aqui fica 1/3, certo? Concorda com isso? Faz sentido para você? Acho que agora tá mais enquadrado, né? Agora, se eu fizer a razão dos perímetros nessa mesma ordem que eu coloquei aqui, ó. Vamos ver. Se eu fizer o perímetro 1, né, que foi da figura menor, dividido pelo perímetro 2, que foi da figura maior, fica 10 sobre 30. Dá pra gente simplificar dividindo por 10, né, tirando um zerinho em cima e embaixo. Tá vendo que deu a mesma coisa? Era esperado que desse, tá bom? Se a razão de semelhança é R, a razão entre os perímetros também vai ser R. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Pode conferir isso com qualquer figura que seja semelhante, tá bom? Qualquer dupla de figurinhas que sejam semelhantes aí, você consegue verificar isso. Eu havia feito uma escolha não muito prática em trabalhar com pentágono, né? Vamos trabalhar com triângulo, que é mais tranquilo. Eu tenho aqui um outro triângulozinho que eu fiz. Os vértices deles são A, B e C. Um outro, A', B' e C', certo? A gente vai considerar aqui embaixo, nós temos 5 unidades. Aqui, vamos fazer de conta que esse negócio deu com perfeição, tá bom? Eu tenho 5 também e 5 também. Eu sei que não tá certinho, mas me ajuda aí, tá bom? Aqui eu já tenho algo um pouquinho maior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu vou considerar que os outros também são 10, certinho? Vamos ver como é que a gente faz para calcular, primeiro, área de triângulo. Vou falar que esse é o meu triângulo 1 e esse é o meu triângulo 2, ok? A área do triângulo 1 é base, que é 5, vezes a altura. Opa, ó a altura aqui, vou fazer a altura aqui do lado de fora, ó. A altura dele são 4 quadradinhos, 4 unidades, certo? Vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 fica 10. Do triângulo 2, ó, a minha base é 10, a minha altura ficou sendo, vou fazer aqui do lado de fora também, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dividido por 2, ó, ficaria 10 vezes 8, 80, dividido por 2, 40, certo? Se a gente fizer aqui a razão entre as áreas, já que já tá aqui prontinho, ó. A área do primeiro menorzinho pela área do segundo maior, fica 10 sobre 40, que é 1/4, ok? Agora, vamos fazer aqui simplesmente a razão entre os lados. Ó, eu vou fazer aqui o lado AB pelo lado A',
B'. O lado AB mede 5, enquanto que o lado A'B' mede 10. Né? Se eu simplifico dividindo por 5 em cima e embaixo, eu fico com 1/2. Essa daqui é a minha razão de semelhança, essa é a razão R. E essa daqui é a razão das áreas. Observe que ela é exatamente o valor que eu tinha antes, só que elevado ao quadrado. Não é, ó. Se o R é 1/2, R ao quadrado tem que ser 1/4, né? E essa regra ela vai se estabelecer sempre que a gente tiver polígonos semelhantes. A razão entre as áreas sempre vai ser o quadrado da razão de semelhança. Certinho? Dúvida? Vamos pegar agora alguns exercícios do seu livro? Ó, lembrando que você está no livro de geometria, né? Lá na página 25, você tem a seguinte questão. Sabendo que os triângulos são semelhantes, determine o valor de x e y. Vamos comparar eles aqui, ó. Lados que a gente já conheça. Por exemplo, ó, eu vou usar o 12 e o 6. E aí eu vou utilizar o x e o 3. A gente vai montar essa razão de semelhança assim, ó. O 12 está para o 6, assim como o x está para o 3. E agora você pode multiplicar cruzado, né? Se você que preferir, você pode simplificar antes, não tem problema, tá? Ó, 6 multiplica por x, fica 6x, e o 12 multiplica por 3, né? Vai ficar 36, concorda? Então, ali fica 36, e esse 6 que estava com x pode vir dividindo, o seu x vai ser igual a 6, certo? Eu posso agora utilizar esse valor de que eu acabei de descobrir ou aquele do início. Eu vou usar o inicial para poder encontrar o y. Eu vou dizer que o 12 está para o 6, assim como o 16 está para o y, certo? Assim como o 16 está para o y. O que você precisa observar na hora de montar isso? Quem pertence ao triângulo maior vai ficar na mesma linha. Por exemplo, ó, o 12 e o x ficaram ambos no numerador. O 12 e o 16, que são do triângulo maior, ficaram ambos no numerador. Quem era do triângulo menor ficou embaixo, tá vendo? A gente não pode misturar. Tem que observar essa ordem para não errar o cálculo, tá? Na hora que você multiplicar aqui, ó, o 12 vai multiplicar pelo y e o 6 vai multiplicar pelo 16. Concorda com isso? Agora, ó, y vai ser igual. 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 6, 36, nós temos 96. Para dividir por 12, né? Você pode dividir ambos por 6. Você dividir ambos por 6, vai ficar 16 e 2. Desculpa. Vai ficar 16 e 2. Eu dividi por 6, certo? 16 dividido por 2 fica 8. O seu y é igual a 8. Tranquilo? Dúvida? Temos aqui mais uma, que está na página 26. Ele pede para a gente determinar x e y nos triângulos abaixo. E aí, esses triângulos são semelhantes entre si? Ó, a gente pode dizer que eles são semelhantes, mas para a gente analisar eles, o ideal é a gente separar esses triângulos, desmembrar essas figuras para a gente poder trabalhar com elas melhor. Então, eu vou redesenhar esse triângulo. Eu vou redesenhar esse triângulo aqui, deu uma falhadinha, desculpa. Me perdoa se não ficar muito parecido, tá bom? Mas, ó, primeiro a gente tem aqui o nosso triângulo um pouquinho maior, né? Ele desce aqui. Esse triângulo maior, esse lado de baixo é x, esse ladinho aqui é 6. Esse pedaço maior é y mais 3, concorda? Agora eu vou redesenhar esse triângulo pequenininho, mas eu vou colocar ele na mesma posição que o triângulo grande estava, certo? Para a gente conseguir analisar melhor, ó. O alfa não tá desse cantinho, então o meu alfa do pequeno vai ficar aqui também, certo? O lado que estava em frente ao alfa, o lado que está em frente ao alfa é o 3. Então, em frente ao alfa, terá o 3, certo?
O lado que está em frente ao maior ângulo é o 6, ó. Em frente ao maior ângulo é o 6. Então, esse lado maior aqui, 6. O lado menorzinho, que ajuda a formar o alfa, é 4. Conseguiu fazer a correspondência? Espero que sim. Deixa eu apagar essa rabisqueira aqui. Mas é só questão de você ir treinando, tá? Mas, basicamente, essa figura aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ela lá pra cima. É essa figura, certo? O que eu tive que fazer? Eu tive que dar uma girada nela. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Não consigo girar, infelizmente. Eu tive que dar uma giradinha nele, tá bom? Fiz um revestrez nele aqui para ele poder ficar do jeito que eu queria, para poder combinar esse ângulo, tá? Ó, o ladinho, vou fazer um tracinho do 3, tá aqui. O lado maior, vou fazer... Ele não tá aceitando riscar em cima, peraí. Ó, agora sim, o ladinho menor, um tracinho, ladinho intermediário, 2 tracinhos, ladinho maior, 3 tracinhos, ok? Opa, passou um tracinho ali, certo? Agora a gente pode estabelecer a razão de semelhança. Vamos começar parecendo que a gente fez na outra questão, ó. Vou comparar o que eu já conheço, que é o 6 e o 3, e vou usar aqui, ó, o x e o 4 também, certo? Então, vamos lá. Ó, o 6 está para 3, assim como o x está para o 4. Observe que o 6 e o x estão no numerador, pertencem ao mesmo triângulo. 3 e 4 estão ambos no denominador, pertencem ao mesmo triângulo, certo? Multiplica cruzado, se já quiser simplificar, pode, tá? 3 vezes x é 3x, 6 vezes 4 é 24. Pega o seu 3 e leva dividindo, né? O x é 24 dividido por 3. O seu x é igual a 8, certo? Agora eu quero achar o y. O que eu vou fazer? Vou comparar aqui o 6 com o 3, igual a gente fez antes. Mas se você quisesse usar o 4 e o 8, podia, tá? 6 está para 3, assim como y mais 3 está para 6, certinho? Multiplica cruzado, ó, você tem 3 multiplicado por y mais 3 é igual a 6 vezes 6, 36. O 3 pode ir dividindo, né? Você vai ter que y mais 3 é igual a 36 dividido por 3. Vou continuar minha continha aqui. 36 dividido por 3 é 12. E esse 3 pode passar para o outro lado. Ele passa subtraindo. 12 menos 3 fica 9. O seu y vale 9. Dúvida? Talvez a sua dificuldade seja enxergar isso daqui. Na mesma página 26, tem um exercício resolvido sobre isso, tá? Confere lá para tentar ficar mais claro para você, tá bom? Vamos ver mais uma, lá na página 27. Na página 27, ele também juntou dois triângulos aqui. Para a gente resolver, a gente vai desmembrar esses triângulos, certo? Então, eu já vou desenhar eles aqui. Eu tenho um triângulo maior. Meu triângulo maior é mais ou menos assim. Vamos colocar os vértices. Ó, eu tenho A, B e C. O lado BC é 21. O lado AB, ele é o resultado de juntar 8 e 4, né? O lado AB, ele é o resultado de fazer 8 mais 4. Concorda? Então, esse lado AB é 12. Assim como o lado AC é o resultado de juntar 12 com Y, né? Só que aí eu não consigo escrever num número só, ele fica sendo 12 mais Y, certinho? Agora vamos fazer o triângulo menor. O triângulo menor é essa parte de cima. A gente tem aqui, ó, um triângulozinho parecido com outro, só que num tamanho menor. Você considera que isso é uma reta, tá? Por favor. Nós temos aqui 8, 12 e x. Os meus vértices eram A, D e E, ok? Quando ele está me dizendo aqui que esses lados são paralelos, ele está te usando uma referência lá do Teorema de Tales, tá? Como você vai conseguir observar que os ângulos são semelhantes, os triângulos vão ser. Mas agora o que a gente quer mesmo, verificar a razão de semelhança para encontrar o x e o y. Vamos fazer a mesma coisa de antes, ó. Eu vou usar aquilo que eu já conheço, que é o lado 12 e 8, certo? Eu posso dizer que o 12 está para o 8, assim como, por exemplo, o 21 está para o x, né? Os dois valores de cima são de um mesmo triângulo, os dois valores de baixo de outro mesmo triângulo, certo?
multiplica cruzado, você tem 12x igual a 21 vezes 8. Certinho? Ó, passa esse 12 dividindo, você tem 21 vezes 8. Deixa eu descer a página aqui um pouquinho. Pronto. Eu preferi separar ele aqui, ó. 12 vai dividir por eles. Por quê, ó? O 12, ele é o resultado de 3 vezes 4, não é? A gente faz muito isso na aula de Renem, né? De a gente simplificar para facilitar a nossa vida. Ó, 8 dividido por 4 é 2. 21 dividido por 3 fica 7. Eu sei que tá bagunçado. Mas, ó, isso é o resultado de 7 vezes 2. O seu x é 14. Certo? Lembra que eu tô te preparando para o Enem também. No Enem não tem calculadora, então vamos nos habituar a isso. Agora a gente vai utilizar qualquer um dos dois valores, mas para a gente poder encontrar aqui o y, né? Eu vou usar o mesmo que eu usei antes, o 12 e o 8, mas poderia usar o 21 e o 14, tá? 12 está para 8, assim como 12 mais y está para 12, certinho? Vamos multiplicar cruzado? Ó, 8 vezes 12, 8 vezes... Deixa eu escrever a multiplicação. 8 vezes 12 mais y é igual a 12 vezes 12. Multiplica, ó, 8 vezes 10 é 80, 8 vezes 2 é 16, somou 96. Mais 8y é igual a 144, concorda? Eu vou pegar esse 96 e vou levar ele para o outro lado. Ele vai subtraindo. Você tem 144 menos 96. Isso vai dar 48. Deixa eu subir aqui um pouquinho. O seu y vai ser igual a 48 dividido por 8. Isso quer dizer que o seu y é igual a 5. Dúvida, meninos? A próxima aula de geometria de vocês certamente já vai ser com o professor Guilherme, tá bom? Vocês serão apresentados a ele. E eu não vou passar uma atividade, porque quem vai fazer isso vai ser ele. Mas eu recomendo que vocês já façam os exercícios das páginas 25, 26, 27 e 28, tá bom? Eu tentei pegar aqui exemplos que fossem parecidos com o que está sendo cobrado no seu livro, um tipo de cada, para você não ter dificuldade. Mas se você tiver qualquer dúvida, você já sabe que você pode me contactar pelo e-mail, pelo fórum. Vou deixar um fórum aberto para você tirar dúvida, tá? Agora pela manhã eu estou acompanhando outras turmas, mas à tarde eu posso tirar dúvida de vocês pelo fórum. Certinho? E certamente o professor vai te pedir para fazer essas páginas depois, valendo a V3. Então, já vai se adiantando aí. É isso, meninos. A gente se encontra na nossa próxima aula de álgebra ou de Renem, o que vier primeiro. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau.